Olá, boa tarde, um dia com as melhores vibrações a cada um de vocês que estão aqui conosco para mais um trabalho de transformação e cura com a bênção de Deus, de Jesus e da nossa Mãe Maria. Coisa boa, né? Estarmos aqui reunidos para falarmos de Jesus, dos seus ensinamentos, para orarmos, para expandirmos nosso campo mental, nosso campo vibracional. É um momento, cada quinta-feira, né? É um momento muito especial e muito importante, de maneira não só individual, mas coletiva também. Então, muito obrigada, gratidão imensa por cada um de vocês, por todos os irmãos que estão nos seus lares, cada um dos irmãos que participam dos trabalhos, auxiliando na sustentação deste trabalho de transformação e cura, fazendo as vibrações, fazendo o envio de reiki à distância. Então, gratidão a esses irmãos amorosos que se juntam a nós a cada quinta-feira. E assim, então, vamos fazer a nossa prece de início. Que Deus, nosso Pai maior, esteja aqui conosco, em nossos lares, junto do nosso anjo da guarda, de todos os nossos guias, mestres e mentores, esses amigos espirituais, essas falanges crísticas, celestiais, das esferas superiores, que hoje para este trabalho, tão humildes e amorosos, se fazem presentes aqui em nosso meio, trazendo o auxílio de que cada um de nós necessita. Que o Senhor me faça uma boa ferramenta de uso da espiritualidade maior. Que eu seja fiel aos queridos amigos aqui presentes, digna e merecedora de suas doces influências, e que possamos realizar um trabalho com a bênção do nosso Pai Criador, com as luzes benfazejas do plano celestial. Que Deus nos abençoe e abençoe a cada um de vós. Que assim seja, graças a Deus. Então, nesta tarde abençoada, o tema de hoje que nós vamos abordar é a paciência, tá? Mas antes disso, eu vou ler uma pequenina mensagem do livro Vigiai e Orai, que ultimamente eu tenho trazido para vocês, desse livrinho aqui, para quem ainda não conhece, ó. A mensagem é: acende a tua luz. Se caminhas nas trevas, acende a tua luz. Não reclames da sombra ao redor. O que depende da boa vontade alheia será sempre inconstante. Não permaneças na expectativa do que os outros possam fazer por ti. Faze por ti mesmo agora e pelos outros tudo o que puderes. Ilumina-te e não te faltará claridade em seu caminho. Reflete a luz que os outros souberam refletir. O problema maior não é o da sombra à tua volta, é o da falta de luz em ti mesmo. Qual é a sua mensagem? Fala, que o mundo está esperando para te ouvir. Muito lindo, né? Então, que neste trabalho de hoje, nós possamos acender a nossa luzinha da alma, né? A nossa centelha divina que habita em cada um dos seres aqui da Terra. Que nós possamos acender essa luz interna e expandi-la, né? A tal ponto de dentro para fora, que possamos emaná-la a todos à nossa volta.
Então, vamos para o nosso tema, a paciência do Evangelho segundo o Espiritismo. A dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Não vos aflijais, portanto, quando sofrerdes, mas, pelo contrário, bendizei a Deus Todo-Poderoso, que vos marcou com a dor neste mundo para a glória no céu. Sede pacientes, pois a paciência é também uma caridade, e deveis praticar a lei da caridade, ensinada pelo Cristo enviado por Deus. A caridade, que consiste em dar esmolas aos pobres, é a mais fácil de todas, mas há uma mais penosa e, consequentemente, bem mais meritória, que é a de perdoar os que Deus colocou em nosso caminho para serem os instrumentos de nossos sofrimentos e submeterem à prova a nossa paciência. A vida é difícil, bem eu sei, constituindo-se de 1000 bagatelas que são como alfinetadas e acabam por nos ferir. Mas é necessário olhar para os deveres que nos são impostos e para as consolações e compensações que obtemos, pois então veremos que as bênçãos são mais numerosas que as dores. O fardo parece mais leve quando olhamos para o alto do que quando curvamos nossa fronte para o chão. Coragem, amigos, o Cristo é o vosso modelo, sofreu mais do que qualquer um de vós, e nada tinha de que se acusar, enquanto tendes a expiar o vosso passado e de fortalecer-vos para o futuro. Sede, pois, pacientes, sede cristãos. Esta palavra resume tudo. Eu fiz para nós uma pesquisa, pesquisei bastante com base na doutrina espírita, títulos, mensagens de livros, de artigos falando sobre a paciência na visão da doutrina espírita. Então eu compilei um material, e também fiz algumas anotações com base no entendimento que eu tenho, sobre o tema, que eu sempre estudo com antecedência para vir passar para vocês. Então eu vou fazer a leitura para vocês aqui. Vamos lá. Olha que interessante. Primeiro vem uma mensagem de Emmanuel, Emmanuel, que era o mentor de Chico Xavier, ele diz o seguinte: aquele que conquistou a paciência, conquistou a si mesmo. Bem, o que significa a palavra paciência? Será que pode ser a junção de duas outras palavras? Paz mais ciência. O que vocês acham disso? Então vamos às definições. Paz é definido como um estado de calma ou tranquilidade, ausência de agitação ou perturbações. Também pode se referir à ausência da violência e da guerra. Ciência. Em sentido amplo, ciência significa o conhecimento e refere-se a qualquer conhecimento ou prática sistemática. Assim, quem está sob a ação de um problema
deve antes conhecer sua origem e refletir sobre as soluções que devemos suplicar o amparo e orientação a Deus. Para isso, temos que ter paciência, né? Ou seja, agir num estado calmo e tranquilo, sem perturbações ou agitações, pelo conhecimento das causas que nos rodeiam ou nos visitam. Porque quando nós precisamos ter paciência, existe um motivo, né? Algo aconteceu, né? Ou uma situação nos é apresentada e nós precisamos lidar e trabalhar com a paciência, ou alguém age, né, perante nós de uma maneira que nós precisamos com essa pessoa agir com paciência, não é assim? E como nós podemos então trabalhar a paciência? A doutrina espírita nos capacita a agir sempre com tranquilidade. Devemos usar os ensinamentos que ela nos proporciona, assim como nas orações. Saibamos pedir, porque a paciência é uma virtude que, através da prece, devemos sempre rogar a Deus, nosso Pai, que trabalhe e fortaleça em nós. Na espiritualidade, todas as orações são ouvidas, catalogadas e é providenciado o atendimento, tudo de acordo com o merecimento de cada um. Então, a espiritualidade nos diz para que tenhamos tranquilidade, para esperar, porque se tem o conhecimento da causa, assim antes de se revoltar, de xingar, de agredir, eles pedem e nos orientam que é bom ter cautela, ter calma, pensar antes de agir, né? Que nós devemos nos colocar como um filho de Deus, né? Que por Ele é protegido e guiado e que nosso Pai é justo e não nos desampara. Lembremos-nos também que sermos pacientes não nos exime do ato necessário da ação. Por exemplo, então aqui tem alguns exemplos. Você quer melhorar de vida. Adianta só ter paciência? Não, né? Então nós precisamos do quê? Trabalhar. Então, quer melhorar de vida? Trabalhe, se esforce e tenha paciência, né? Aguarde em paz. Quer se curar? Cuide de sua saúde física, mental e espiritual e aguarde em paz. Quer conseguir um bom emprego? Esforça-te ao máximo e aguarde em paz. Então, temos sempre que ter a ação e aguardar em paz, né? Isso é muito importante. Então, a paciência, ela não exime a atitude que devemos ter com a situação, né? A paz é a melhor ciência para se vencer na vida. A paciência é o amparo destinado aos obstáculos. Paciência, em verdade, é perseverar na edificação do bem, a despeito das arremetidas do mal, e prosseguir corajosamente cooperando com ela e junto dela, quando nos seja mais fácil desistir. A paciência é o poder que nos traz o reino da felicidade. Bem, quem nos dias de hoje não precisa trabalhar a paciência, né? Nesse mundo de tanta agitação, onde o mal do século é a ansiedade, a depressão, os transtornos emocionais de toda ordem.
A paciência, então, é uma grande e valiosa virtude. A paciência é uma caridade, inicialmente para nós mesmos e para o nosso semelhante. Então devemos praticar, trabalhar a paciência em nosso dia a dia, para que tenhamos atitudes mais assertivas, né? Para que não tomemos uma ação de cabeça cheia, não é assim? Quando nós recebemos uma notícia desagradável, difícil, perturbadora, ou quando alguém faz algo para nós que nos causa o mal, qual é a nossa atitude de imediato? Parar, respirar, refletir, fazer uma prece, uma oração, conectar com o anjo da guarda, pedir uma instrução dos bons espíritos, dos nossos mentores, ou agir impulsivamente, revidando, né? Então precisamos refletir como nós estamos trabalhando a paciência. Estamos sendo pacientes? E não confundemos a paciência com a submissão, né? Porque assim como foi falado há pouco, nós precisamos ter paciência para aguardar a resposta, né? De algo que nós estamos pedindo, que nós estamos buscando, mas também precisamos, com paciência, decidir, planejar uma ação para depois, com calma, aguardar com paz, com paciência, né? Então, Jesus pede para que nós sejamos caridosos e que sejamos cristãos, não é assim? No tema Evangelho segundo o Espiritismo, ele finaliza falando: sede pacientes, sede cristãos. Essa palavra resume tudo. Então, o que resume sermos cristãos? Em que resume isso? Jesus é o nosso modelo, não é assim? Ele esteve na terra, entre nós, nos deixou muitos ensinamentos. Então, ser cristão é tomar os ensinamentos de Jesus para o nosso cotidiano, aplicar os ensinamentos do Cristo no nosso dia a dia. Então, vamos refletir, reviver alguns dos ensinamentos básicos de Jesus, que são tão importantes, que nós os sigamos, né, para que possamos prosseguir o nosso caminho rumo ao progresso e irmos nos lapidando a cada dia. Então vamos refletir aqui alguns dos ensinamentos do Cristo. O que ele nos deixou como ensinamento? Amar a Deus sobre todas as coisas. Amar o próximo como a ti mesmo. Amar os vossos inimigos. Se te baterem numa face, dê a outra. Jesus não nos ensinou a revidar, a sermos agressivos, a sermos vingativos. Ele não disse: quando baterem na tua face, você fica na espreita e depois você coloca o pé ali para a pessoa dar um tropicão. Não, ele não ensinou isso, né? Ele nos ensina a sermos mansos e pacíficos, né? Jesus nos ensina e pede para que nós perdoemos sempre. E quando perguntaram para Jesus, quantas vezes eu tenho que perdoar? 1, 2? Sempre. Né? Ele usa a analogia dos 70 vezes 7, ou seja, é para você perdoar quantas vezes forem necessárias. Não existe um limite, mas eu já perdoei, então agora não perdoo mais. Não. Né? Perdoar sempre. Jesus pregou o quê? O amor, a humildade, a
fé. Jesus, ele confiava no Pai, né? Ele não questionava a Deus. Quando ele enfrentava um desafio, ele pedia a Deus o quê? Força, né? Afasta de mim esse cálice, mas se não for permitido, Senhor, me dê a força para que eu possa passar por essa situação. Não era assim que Jesus falava? Não era assim que ele agia? Com resignação, né? Com submissão às vontades de Deus, com afabilidade, doçura. Jesus, ele era amável, ele não era rude, ríspido, grosseiro, prepotente, egoísta, estressado, nervoso. Já pensou? Vai falar com Jesus, eu tô estressado hoje. Jesus não agia assim. Jesus não era preconceituoso, né? Ele atendia as prostitutas, os doentes, leprosos. Ele tratava todos de maneira igual, todos com igualdade e com amor. Jesus nos ensina a esperança, a fé e a caridade. E aí então, eu pergunto a você que nos assiste agora, você está trabalhando, você vem trabalhando essas virtudes, esses ensinamentos do Cristo no seu dia a dia? Porque se a gente tem que seguir o modelo de Jesus, né? E aqui eu citei alguns dos ensinamentos do Cristo, vamos avaliar a nossa conduta, nossos pensamentos e nossas atitudes no dia a dia, para a gente fazer uma análise pessoal, individual, não precisa falar para ninguém. Você com você mesmo, olhar para dentro e falar, peraí, estou amando Deus sobre todas as coisas, amando o próximo como eu me amo? Porque muitas vezes a gente não está nem se amando. E quando a gente não se ama, como que nós vamos amar alguém? Somos seres imperfeitos. Sim. É claro que nós sabemos que não vai ter ninguém aqui entre nós que esteja fazendo todas essas coisas como Jesus, porque senão não estaríamos aqui. O importante é nós termos a consciência, né? Entendermos o que precisamos, qual é o caminho a ser trilhado e tentarmos. Vamos errar? Vamos, mas sem desistir. Porque se a gente sabe qual é o caminho a seguir, a gente tá lá no caminho. Tropeçou? Opa, levanta, né? Sacode a poeira e continua naquele caminho. Precisamos dar início à reforma íntima, à nossa postura, né? Trabalharmos nossas ideias rígidas, que muitos irmãos, eu escuto, né? As pessoas vêm conversar comigo, dizem muitas vezes, já ouvi, não vou perdoar, isso é inadmissível. Condutas de rigidez, né? De superioridade, e nada disso faz parte do ensinamento que Jesus deixou para nós. Ele não nos ensinou a sermos egoístas, a sermos rígidos, né? Então, a gente sempre tendencia a apontar o outro. Nossa, fulano é estressado, fulano é egoísta, fulano é assim ou assado. Nossa, precisava melhorar nesse aspecto aí, hein, fulano de tal. Mas e nós? O que nós precisamos melhorar? Vamos refletir na nossa melhora?
Porque ninguém aqui na Terra reencarnou para viver a vida do outro, para melhorar o outro. Cada um está aqui reencarnado para buscar a sua melhora. Então é muito importante nós termos essa consciência, queridos, de que nós precisamos fazer por nós mesmos. Ninguém vai poder também fazer por nós. Por mais que existam pessoas que nos amem, né? A minha mãe, minha avó tá sempre rezando por mim, tá sempre pedindo por mim, fazendo as vibrações por mim. Mas e você? Você está fazendo por você mesmo? Essa é a essência. Precisamos compreender a essência. Precisamos entender o caminho e precisamos, então, começar a tomar as atitudes que façam jus ao caminho que entendemos que devemos percorrer. Então, queridos, acho que essa é a mensagem, né, de hoje. Eu me coloco à disposição de cada um de vocês, caso vocês queiram perguntar, comentar algo, deixe nos comentários aqui do nosso canal. Terei um imenso prazer em responder cada um de vocês, dentro das minhas possibilidades, né? Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui dos irmãos que estão virtualmente conosco, conectados. Tudo certo? Tá. Então, amados, vamos nos preparar agora para a próxima etapa do nosso trabalho, que é o momento onde as águas serão fluidificadas, o momento onde nós vamos receber o passe dispersivo, né? Para limpar todo o nosso campo áurico, nosso campo mental, energético, emocional, que vai se refletir em nosso campo físico, e em seguida vamos receber o nosso passe de harmonização junto com o envio de reiki dos irmãos reikianos que estão aqui fazendo o envio de reiki à distância. Vale lembrar que nós sempre trabalhamos com a frequência da musicoterapia, das cores, dos cristais, que são minerais, de alto padrão vibracional. Então você pode fechar os seus olhos, se imaginar em algum lugar, um campo bonito, flores, ou deixar a mente te levar, né? Sem projetar nada. Você pode pensar em cores, né? E vamos então respirando, descruzando braços, descruzando pernas. E eu peço para todos que fechem os vossos olhos. Vamos respirando, vamos fazendo algumas respirações profundas, respirando pelo nariz e soltando devagarzinho pela boca. E relaxe. Relaxe cada pedacinho do seu corpo. Se entregue de corpo e alma a este trabalho. Este é um momento perfeito de sintonização com sua egrégora pessoal, com seu anjo da guarda. O momento em que vocês serão inspirados por este amigo protetor que está ao seu lado nesse instante e vai lhe trazer o amparo de que necessita, o aconselhamento que você vem pedindo. Então vamos vibrar a frequência do amor.
da gratidão, agradecendo pela oportunidade da vida, por essa oportunidade reencarnatória, por aqui estarmos reunidos em nome de Deus, do Cristo e da Virgem Santíssima, para juntos trabalharmos a nossa luz interior e expandirmos essa luz na frequência do amor para todos à nossa volta. Vamos nos lembrando, queridos, da importância deste trabalho, um trabalho de transformação e cura. Porque para nos curarmos em qualquer nível, seja ele nível físico, espiritual, emocional, nós precisamos nos transformar. A cura é uma simples consequência da nossa transformação moral, da nossa transformação mental e da transformação diária das nossas atitudes. Vamos então trabalharmos a nossa expansão de consciência para que possamos transformar as atitudes do nosso cotidiano em boas ações, em ações benéficas, em ações salutares, em ações mais amorosas. Porque com amor tudo se transforma, tudo se regenera, tudo se torna mais leve, mais harmônico. Ao passo em que você for se transformando, seu campo mental for se expandindo, seu campo áurico se tornar mais harmonioso, você vai transformar de maneira positiva a energia que emana as pessoas à sua volta. Consequentemente, suas relações, sejam elas quais forem, familiar, profissional, afetiva, também vão se melhorar. Que tenhamos paciência conosco, com a vida, com os desafios e principalmente com os nossos semelhantes. E assim, queridos, trabalhando essa frequência amorosa da paz, ciência, vamos vibrando por cada um de nós, rogando a Deus, nosso Pai, que traga o auxílio de que necessitamos. Vamos rogando a Deus, nosso Pai, por todos os nossos familiares, nossos amigos, nossos irmãos menores, nossos clientes, aqueles que trabalham conosco. Vamos rogando pelos nossos vizinhos, pelo nosso bairro, pela nossa cidade, pelo nosso país. Vamos rogando essa paz, essa expansão de consciência e esse amor a todos os nossos governantes, aos abrigos de crianças, de idosos, aos hospitais, a todos os necessitados, aos doentes do corpo e da alma, aos irmãos que necessitam de amparo para se curar de seus vícios de toda a ordem. Vamos rogando aos nossos irmãos menores,
a todos os irmãos que se encontram em situação de rua, humanos e animais. Vamos rogando e vibrando aos menos favorecidos, aos que sofrem, aos desamparados, aos desabrigados, aos desconsolados, aos irmãos em grande aflição. Vamos rogando aos irmãos com pensamentos suicidas, para que tenham mais paciência e fé em Deus nosso Pai. Vamos vibrando o melhor de nossa alma para nossa Mãe Terra, fonte de cura, fonte de vida. Vamos rogando a todo o nosso planeta azul, que necessita de paz, que necessita do amor regenerador. E nós já estamos passando pelo processo de regeneração da Terra. Estamos caminhando, migrando do mundo de provas e expiações para o mundo de regeneração. E que nós possamos, neste trabalho abençoado, com todas as doces influências da paz e do amor, transmitirmos ao nosso planeta Terra essas emanações luminosas e regeneradoras tão necessárias. Vamos neste momento agradecendo a equipe médica que se faz presente, aos médicos, psicólogos, enfermeiros, terapeutas, os trabalhadores da medicina tradicional chinesa, acupunturistas, esses queridos amigos das falanges curadoras que aqui se encontram para beneficiar e auxiliar cada um de nós individualmente, aplicando em nós as ervas medicinais necessárias para a nossa condição, aplicando em nossos lares, nos ambientes onde nós estamos e frequentamos, a força das plantas, das flores, das cores através da cromoterapia e dos cristais, que vão sendo harmonizados, vão nos harmonizando, nossas águas vão se transformando em bálsamos, em grandes elixirs curadores, através da fitoterapia, dos florais etéricos e da homeopatia. Vamos recebendo com gratidão todo esse auxílio, nos colocando em posição de gratidão e humildade. Vamos vibrando aos irmãos recém-desencarnados, os irmãos humanos e os irmãos menores, e a seus familiares e tutores. Muita paz e muito amor. E assim, queridos, vamos colocando nossas mãos em nosso chakra cardíaco, que se encontra aqui em nosso peito, responsável pelo nosso coração. Pela região do timo,
Vamos agradecendo de todo o coração a Deus, nosso Pai, por essa oportunidade e por tantos benefícios que recebemos neste trabalho abençoado. Que nós possamos, com todo amor, permanecer com essas vibrações elevadas, com bons pensamentos, sempre agindo com paz, tranquilidade, amorosidade, com paciência, para os desafios que de certo que iremos enfrentar ainda muitos nessa jornada, mas que tenhamos a paciência, a sabedoria e a amorosidade para que com fé em Deus nosso Senhor nós possamos agir da melhor forma, com serenidade. Pode ser leve. Não potencializemos os desafios da vida. Pelo contrário, vamos agradecer a Deus pela oportunidade de nos lapidarmos. Gratidão, Senhor, por tudo que fazes, por tudo que faz. Gratidão, Senhor, pela vida, pela terra, pelo ar. Gratidão, Senhor, pelo teu amor. Gratidão, Senhor, porque eu nasci. Gratidão, Senhor, porque eu creio em Ti. Gratidão, Senhor, pelo teu amor. Muito obrigada, Senhor. E assim, vamos retornando ao aqui e agora, movimentando devagar o nosso corpo. E bem devagar vamos abrindo os nossos olhos. E vamos assim fazer a nossa prece de encerramento. A prece de encerramento de hoje, também do livrinho Vigiai e Orai. O título é Prece de Todo Dia. Já fica aí então uma sugestão para vocês, né? O livrinho aqui Vigiai e Orai, que tem títulos maravilhosos, curtinhos, e que nós podemos colocar como um hábito benéfico na nossa rotina diária. Senhor, concede-me a consciência dos meus muitos erros. Não me consintas viver iludido ao meu próprio respeito. Que eu tenha suficiente lucidez para saber quem sou. E que eu consiga, mais que os outros, detectar as fragilidades que me são comuns. Dá-me, Senhor, a tua força para que eu possa superar-me, a tua luz para que eu não caminhe nas trevas, e a tua paz, a tua paciência na luta que me aflige. Que eu seja sempre sincero em meus propósitos e humilde em minhas atitudes, verdadeiro em minhas palavras e fiel aos meus compromissos. Senhor, não me deixes entregue à invigilância e ao assédio do mal. Seja, meu Pai, meu abrigo e minha inspiração. Que assim seja, Senhor. Nós te rendemos graças, meu Pai, graças a Deus e à espiritualidade benfeitora, por realizarmos mais um trabalho de transformação e cura. Gratidão imensa a todos os bons e queridos amigos espirituais aqui presentes que tanto contribuíram para o nosso auxílio fraterno e para a regeneração amorosa do nosso planeta Terra. Gratidão imensa por essa oportunidade, por este trabalho e por todas as benesses recebidas neste dia de hoje. Que possamos nos manter com essas vibrações elevadas
e vigilantes em nossos pensamentos e ações, para que possamos a cada dia sermos melhores do que ontem. Que Deus abençoe a você, a toda a sua família, ao seu lar, muita luz e muita paz. Que assim seja. E com a bênção do Pai Todo-Poderoso, se Ele permitir que possamos estar reunidos novamente na próxima semana. Muito amor, muita paz, um abraço carinhoso e um beijo em cada um de vocês. Gratidão.